Graça e paz, meus irmãos e meus ouvintes e amigos. Meu nome é Rodrigo, eu sirvo como pastor na Igreja Batista Reformada, na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. A exposição bíblica que eu farei no dia de hoje está em Mateus capítulo 13, verso de 1 a 23. Isso, abra sua Bíblia. Hoje eu quero compartilhar contigo sobre a parábola do semeador. Uma das grandes parábolas ensinadas e expostas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Mateus capítulo 13. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura do texto sagrado, que diz assim: No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se. E todo o povo estava em pé na praia, e falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto semeavam, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outro 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: Por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem lhe será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Essa é a leitura da palavra de Deus. Este é o terceiro discurso de Jesus, registrado por Mateus. Nele, Jesus conta 7 parábolas, em Mateus 13, para descrever o avanço espiritual do reino dos céus nesta terra. Certa vez o pastor Carlos Oswaldo Pinto, ele diz o seguinte, que as 2 parábolas iniciais lidam com a questão do estabelecimento do reino. As 2 seguintes lidam com seu crescimento no mundo. E a 5ª e a 6ª lidam com o seu valor.
E a última trata das responsabilidades dos discípulos no reino. Agora, o interessante é que Jesus foi o mestre dos mestres. E ele foi mestre por excelência por três motivos. Por causa da sua grande doutrina, por causa do seu exemplo e por causa dos seus métodos. É interessante saber que Jesus, ele contava parábolas, ele contava histórias, e ele gostava de fazer isso. Por exemplo, quando Jesus falou sobre humildade, ele não fez um discurso filosófico, como faziam os filósofos gregos da época, mas ele pegou uma criança nos braços, colocou no colo e fez uma aplicação sobre humildade. Quando ele falou sobre a influência do mal, ele não fez um tratado teológico que só os eruditos entendem, mas não. Ele falou simplesmente que um pouco de fermento leveda a massa toda. Quando falou sobre a influência da igreja, ele não expôs um manual de crescimento de igreja, não. Ele só falou que o seu povo é o sal da terra e a luz do mundo. Esse era Jesus, um pregador simples e ao mesmo tempo profundo. Pois bem, mas o que significa parábola? A definição da parábola que eu quero apresentar para vocês é o seguinte: o termo grego para a palavra parábola significa parabole, que significa colocar ao lado para medida ou comparação como parâmetro. O comentarista bíblico Mounce está correto quando diz que a parábola é uma história simples da vida diária que ilustra uma verdade ética ou religiosa. Mas você percebeu na narrativa bíblica que a parábola ela serve para revelar a verdade ou para ocultar a verdade de alguns. O comentarista William Hendrickson ele disse que o propósito de Jesus de usar parábolas era ao mesmo tempo revelar e ocultar. Revelar de forma mais plena a verdade àqueles que aceitaram o mistério e ocultá-la daqueles que rejeitaram o óbvio, sendo ambos esses propósitos claramente indicados nessa passagem. É isso. Hendricks tem razão ao dizer que o endurecimento humano é seguido do endurecimento divino. É isso. Jesus contava parábolas porque ele sabia que a parábola ia revelar a verdade de Deus ao coração dos humildes, mas a parábola ia ocultar a verdade de Deus no coração dos soberbos. Pois bem, eu quero apresentar para você essa parábola. A parábola mostra 4 tipos de solo, que simbolizam 4 tipos de resposta à palavra de Deus. Guarde isso. 4 tipos de solo que simbolizam 4 tipos de resposta à palavra de Deus. Primeiro, o coração que não corresponde. Segundo, o coração impulsivo. Terceiro, o coração preocupado com outras coisas. E quarto, o coração que corresponde. Pois bem, em primeiro lugar quero apresentar para você o primeiro solo. Aquela semente que caiu à beira do caminho, que são os corações endurecidos. Essa verdade está aí no verso 4 e no verso 19. Confira aí na sua Bíblia. Jesus enfatiza 3 características do coração endurecido. Preste atenção. Um coração endurecido ouve a palavra, mas não a compreende. Ouve a palavra, mas não a compreende. O pastor John MacArthur diz que esse tipo de ouvinte é insensível, apático, distante, indiferente, negligente e até hostil. Não quer saber do evangelho. A mensagem bate nele e volta. É a pessoa incrédula, insensível, que não quer saber da palavra de Deus. Em segundo lugar, um coração endurecido é onde a semente é pisada. Exatamente, naquela época, nos caminhos da Galileia, o chão era bem rochoso e muitas vezes, por causa das pisadas dos pedestres, aquele chão se tornava cada vez mais duro. E quando as sementes caíam naquele chão, os viajantes pisavam nas sementes e esmagavam as sementes. É isso. Um coração duro é aquele que pisa na semente, que esmaga a semente do evangelho, que não quer saber de Deus. Em terceiro lugar, um coração endurecido é onde a semente é roubada pelo diabo, para que o ouvinte não creia e seja salvo. Essa verdade
Você vai ver lá em Lucas, capítulo 8, verso 12, que é o texto paralelo que narra a mesma história. Mas Lucas ele destaca esse detalhe. O grande problema é o seguinte: os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não acontece que crendo sejam salvos. É por isso que o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,4 ele escreveu assim: entre os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse é o primeiro solo. Segundo solo que eu quero apresentar para vocês é o solo rochoso, é o coração superficial. No solo rochoso a semente tem um início empolgante, mas um final frustrante. A pessoa empolgada. Como podemos descrever esse solo? Como podemos caracterizar esse coração superficial? Em primeiro lugar, um coração superficial tem uma resposta imediata à palavra de Deus, mas irrefletida. Por exemplo, essas pessoas agem no calor do momento. Suas decisões é baseada na emoção e não na reflexão. São os ouvintes emotivos e entusiastas, fogos de palha. Esse é o ouvinte volúvel, que muda de lado conforme sopra o vento. Tomara que não seja o seu caso. Aquela pessoa que recebe a palavra com empolgação, mas termina com grande frustração. Começa bem e termina mal. Segundo, o coração superficial não tem profundidade e nem perseverança. Esse é o problema. Está aí no verso 5 e 21. Não tem profundidade e nem perseverança. Na verdade, sua resposta ao evangelho foi apenas externa. Não houve novo nascimento, nem transformação de vida. Houve adesão, mas não conversão. Entusiasmo, mas não convicção. Esse é o problema. Muitas pessoas recebem a palavra com empolgação, mas não permanecem na palavra de Deus. Por isso que muitos se desviam. Em terceiro lugar, um coração superficial não avalia o custo do discipulado. Exatamente. Porque Jesus deixou bem claro que segui-lo também é sofrimento. Seguir Jesus é um caminho de autonegação, de sacrifício, de serviço e de sofrimento. E muitos não avaliam essa questão. É por isso que diz a Bíblia que quando vem a tribulação e a perseguição, muitos deles se dissipam, deixam de seguir a Jesus. Isso tem acontecido muito. Terceiro solo que eu vos apresento é o solo cheio de espinhos, que é o coração ocupado. Está aí no verso 7 e no verso 22. Eu quero destacar algumas lições desse coração ocupado. Em primeiro lugar, um coração ocupado ouve a palavra de Deus, mas também se distrai com outras coisas. Esse é o grande problema do solo cheio de espinhos. Muitas vezes a semente era caído e entre os espinhos cresciam mais rápido do que aquelas plantas e formavam uma cerca fechada que acabava sufocando aquelas plantas e que não pegava o raio do sol, e aquela planta morria sufocada. Assim é a preocupação com as coisas deste mundo, as pessoas que se distraem com as coisas deste mundo e se esquecem de Deus. Esse é o grande problema. Mateus e Marcos dizem que a semente caiu entre os espinhos. Lucas diz que os espinhos cresceram com a semente. Esse é o problema. O espinho cresce muito mais rápido do que a semente de uma planta. Em segundo lugar, um coração ocupado é sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo. Está aí no verso 22. Os cuidados do mundo tomam o lugar que pertence a Deus. Esse é o grande problema. Os cuidados do mundo, as preocupações excessivas com as coisas do mundo, tomam o lugar que pertence somente a Deus. Tome cuidado, meu amigo, você que está assistindo. Os cuidados do mundo tomam o lugar que pertence a Deus, e esses são ouvintes que querem servir a dois senhores. Exatamente. Eles querem servir a Deus e ao mesmo tempo ao mundo. E isso nunca dá certo, vai sufocar a palavra de Deus.
Em terceiro lugar, um coração ocupado é sufocado pela concorrência da fascinação da riqueza. E isso está no verso 22 aí na sua Bíblia. Esse ouvinte dá mais valor à terra do que ao céu. Mais importância aos bens materiais do que à graça de Deus. A fascinação da riqueza fala mais alto ao coração dessa pessoa do que a voz de Deus. Pessoas que querem ficar ricos e que se esquecem de Deus. Pessoas que adquirem bens materiais e se esquecem de Deus. Em quarto lugar, um coração ocupado é sufocado pela concorrência de muitas ambições nessa vida. Isso está lá em Marcos capítulo 4, versos 18 e 19. Pessoas que têm ambições na vida e se esquecem de Deus. Esse é o solo espinhoso, é o coração ocupado. Um coração ocupado é infrutífero, porque Jesus fala que por causa dessa planta, desse espinho que sufoca a semente da planta, ela não produz fruto. Assim é a pessoa que não produz fruto. Eu concordo com o comentarista A.T. Robertson, quando ele diz que as primeiras classes não dão fruto, mostrando que não são salvas. Pois toda pessoa que pertence ao semeador é frutífera. Bom, quarto e último solo, a terra boa, que é um coração frutífero, está nos versos de 8 e 23, é na sua Bíblia. Confira na Bíblia, eu não vou ler todos por falta de tempo, mas confira na sua Bíblia. Há 3 fatos importantes que destacamos. Primeiro, um coração frutífero ouve e compreende a palavra de Deus. Diz aí o verso 23. Ele ouve e compreende a palavra de Deus. Pois bem, quero destacar algumas coisas, né? Mateus diz que esse ouvinte ouve a palavra e a compreende. Marcos diz que esse indivíduo ouve e recebe a palavra. Lucas diz que ele ouve com um bom e reto coração e também retém a palavra. A boa terra, ou o coração receptivo, faz 3 coisas. Ouve, recebe e pratica a palavra de Deus. Aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, entende a palavra de Deus. Essa é a terra boa. Um coração frutífero produz fruto. Exatamente. Produz fruto. É a pessoa que produz fruto espiritual, fruto de arrependimento, fruto de santificação, fruto de vida com Deus. Exatamente. Ela produz fruto. E em terceiro lugar, um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções. Alguns produzem 100, outros 60 e outros 30. Bom, diante dessa rápida exposição desses 4 solos que eu apresentei para vocês, eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro, não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. Exatamente. Muita coisa atrapalha a semeadura. Por isso que Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por exemplo, nós temos 3 grandes inimigos que atrapalham a semeadura. Primeiro é o diabo, que rouba a semente. Que rouba a semente do coração das pessoas incrédulas. Segundo, nós temos como inimigo o mundo, isso é, o sistema de princípios e valores deste mundo, que produz incerteza e falta de firmeza no coração das pessoas. E terceiro, nós temos um grande inimigo, a nossa carne, que muitas vezes é inclinada para o pecado, que deseja e se fascina com coisas contrárias que Deus tem para nós. Não devemos subestimar as forças opositoras. Existe uma grande luta. Em segundo lugar, a segunda aplicação que eu faço, não devemos subestimar as respostas imediatas. Amados irmãos, as aparências enganam. As aparências enganam. Muitas pessoas recebem o evangelho com empolgação, mas terminam com muita frustração. E por isso que muitos se desviam. Em terceiro lugar, não devemos subestimar o poder da palavra. A palavra de Deus tem poder. E quando ela cai na terra boa, quando ela entra no coração do ser humano, ela produz. Ela produz. Por isso que nós devemos semear a palavra de Deus. Agora eu quero terminar essa aplicação com uma pergunta. Que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é o seu coração?
Seu coração é rochoso, pedregoso, espinhoso? O seu coração é uma boa terra em que a palavra cai e produz? Que tipo de solo é o seu coração? A minha oração é que você entenda essa palavra. Porque o verdadeiro salvo, o verdadeiro discípulo, é aquele que tem um coração que é uma boa terra, em que a semente da palavra de Deus caiu ali e germinou, e cresceu, e deu fruto para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Essa é a parábola do semeador. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é santa, verdadeira e pura. Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações e faça do nosso coração uma terra boa para receber a semente do Evangelho e que essa semente venha germinar, dar bons frutos para a glória do Senhor. Ó Deus, converta os nossos corações, converta, Senhor, o coração de cada um que assistirá essa mensagem e que o coração de cada um seja uma terra boa e que todos possam viver para a glória do Senhor. Nós oramos, ó Deus, agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.